Muito bem-vindos, meus irmãos. Eu queria compartilhar esta canção com você, com vocês, porque ela nos prepara para esse tema de hoje. É um tema que arde meu coração, não tem a ver de forma direta com a mensagem que eu comuniquei quinta-feira, que estaria passando escrita para todos vocês, todos receberam, todos os que me acompanham e que se manifestam, que eu tenho os contatos. Então, para esses, eu passei por e-mail, passei por WhatsApp e passei no Facebook, por WhatsApp não, mas pelo Facebook, eu passei a mensagem em que estou questionando qual é o teu conteúdo. Mas o Senhor já havia precedido com esta palavra para hoje, que seria para amanhã, e eu tive de antecipar para hoje, porque não poderemos ministrá-la amanhã. E a abordagem que vamos fazer hoje em Isaías 63, 11 até 64, 4, o texto que eu vou ler agora e depois orar, ela é temática. O que é uma mensagem temática? É quando você se apoia no texto da Bíblia e esse texto da Bíblia inspira você em cima de um tema que você desenvolve a partir dali sem fazer exposição do texto, sem fazer uma pregação textual. Então isso quer dizer que eu não estarei pregando o texto de Isaías 63, 11 em diante, mas aquilo que ele evoca, aquilo que ele mostra para nós, que eu estou intitulando como uma súplica, porque o que temos aqui diante de nós que vamos ler é a súplica do profeta, que se resume nesta expressão: refaça, Senhor, torna a fazer, Deus. É isto. Então vamos ler Isaías 63, 11, até o versículo 4 do capítulo 64. Então o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração. Onde está aquele que os fez passar através do mar, com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo, que com o seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno e os conduziu através das profundezas? Como cavalo em campo aberto, eles não tropeçaram. Como o gado que desce a planície, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor. Foi assim que guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Olha dos altos céus, da tua habitação elevada, santa e gloriosa. Onde estão o teu zelo e o teu poder? Retiveste a tua bondade e a tua compaixão. Elas já nos faltam. Entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Aleluia. Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos e endureces o nosso coração para não termos temor de ti? Volta, por amor dos teus servos, por amor das tribos que são a tua herança. Por pouco tempo o teu povo possuiu o teu santo lugar. Depois os nossos inimigos pisotearam o teu santuário. Somos teus desde a antiguidade, mas aqueles tu não governaste, eles não foram chamados pelo teu nome. Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Eterno Pai, eu faço desta súplica apaixonada de Isaías a nossa oração esta noite, neste momento, sobre esta palavra. Eu faço da súplica de Isaías num passado que já vai há quase 3.000 anos distante de nós, por necessidades semelhantes naquele tempo, a mesma súplica hoje, pela igreja da minha geração, que de teu poder tem entendido apenas façanhas e realizações temporais, conquistas contabilizáveis. Meu Deus, eu invoco por tua misericórdia aquele mesmo mover do teu Espírito que me alcançou na minha juventude e tantos milhares de outros jovens, que trouxe um despertamento para uma juventude que estava morta.
totalmente sepultada através do movimento hippie, totalmente, ó Deus, afundada nos vícios, no amor livre, nas paixões, nas drogas. E o Senhor irrompeu com um avivamento, trazendo de volta os filhos da igreja que tinham se perdido, que tinham se desviado, que tinham saído de dentro das casas de seus pais, que procuraram criá-los no temor de teu nome. E o Senhor despertou tantos outros e alcançou tantos outros. Eis-me aqui, glória ao teu nome. Ó Deus, o Senhor soprou sobre esta nação. Igrejas, eu sei disso com bastante memória, te fecharam as portas na cara, fecharam as portas ao teu espírito, não entenderam esse mover, tiveram medo dele, tiveram medo das perdas que sofreriam, temporais, das suas paixões terrenas, pelo comprometimento de uma busca apaixonada, mas foram avassaladas pela paixão que irradiava daqueles corações sedentos, que abriam mão de tudo para estar na tua presença, experimentar o gozo da tua glória, por um momento que fosse. Ó Espírito de Deus, torna a fazer. Refaze, Senhor, é a nossa súplica. E rogo que, ao término desta palavra, o coração de teus filhos, como fogo que acende os gravetos e ferve a água, na linguagem de Isaías, comece a se aquecer, em direção a uma busca que faz rupturas. São tantas resistências, meu Deus. E a gente, por menos que queira, se escandaliza com tamanha resistência. Como teus valores, como a tua glória é trocada por paixões que são, ó Deus, dissimuladas, disfarçadas de vida piedosa, de vida espiritual e testemunhadas como aprovação divina por causa de uma bênção temporal adquirida através de uma corrente de oração, de um pedido de oração, e fantasias enlouquecedoras, alucinantes, semelhantes a estas, que arrastou o teu povo para caminhos de engano. Meu Senhor, como a gente se abala em ver tanta superficialidade, tanto vazio, tanto desinteresse, tanto alvoroço nos cultos, para no dia seguinte a mesma paixão levar os alvoroçados em busca, ó Deus, daquilo que continue mantendo o ritmo desses seus movimentos internos. É o som pelo som, é o encontro pelo encontro, e nada que permanece. Onde as transformações, meu Pai, onde as mudanças radicais, onde o testemunho de uma transformação retumbante, que deixa tão claro que foi o teu operar inigualável, inimitável, por qualquer exercício de proeza humana. Faze de novo, Pai. Traze de novo ao coração do teu povo paixão e fome de ti, que leva a promover rupturas com o que concorre, com o que rouba o crente da tua presença, numa busca ensandecida por ter mais tempo para ganhar mais dinheiro, para se ocupar mais com conquistas temporais sobre as quais pede oração, vitória. E elas te roubam, os roubam de ti, os roubam o tempo todo. E haja tempo para tanto e nenhum para ti. E a vida espiritual vai se esvaindo com um vazio temerário de que ninguém se dá conta. Uma igreja de cores pálidas, uma igreja que o mundo copia, debocha. A gente encontra paixões teatrais incomparavelmente superiores, às vezes até mais legítimas, do que o que mobiliza a paixão no coração de teus filhos. Estamos vivendo um tempo incomum, meu Deus. Um tempo de brados, de alvoroços, de gritos, de pseudos entusiasmos, mas de um vazio mundano, descarado nos corações. É evidente que se pararmos só para observar o que está acontecendo, não vai faltar crítica. E não é o que queremos fazer. Queremos, a partir dessa observação, cair a teus pés, como disse Joel, os ministros que choram entre o alpendre e o altar, os jovens, as virgens, os anciãos, clamando diante do Senhor, como clamou Abacuque, dizendo: faze outra vez, aviva a tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos
Vamos ocupar esse tempo agora em cima desse nosso tema, extraído aqui da inspiração que nos é trazida por Isaías, no texto que lemos. Refaça, Senhor. Eu começo com uma oração e eu espero que esta seja também a sua oração. Esse texto de Isaías me fala de nostalgia, meus queridos, porque há uma sensível nostalgia nesta oração do profeta. Eu chamo de nostalgia espiritual. Nostalgia é a palavra que define sentimentos que a mim tem avassalado nesses dias. É importante, do contrário, não estaríamos pregando sobre estas coisas, não haveria quem pregasse sobre essas coisas. Se não houver nostalgia, há satisfação com o presente. A nostalgia nos faz pensar num passado que não está sendo vivido hoje. A nostalgia é calcada na comparação entre o passado e o presente. E me perdoem a minha colocação tão ousada, mas de passado eu entendo. A nostalgia é calcada na constatação de que o presente estava longe de testificar daquele passado, e aí eu estou falando à luz da oração de Isaías. É uma nostalgia calcada na sede pela manifestação da presença divina, é o que ele está evocando aqui. Ele usou 4 vezes o verbo descer. Desce, meu Deus, desce. Quando descias, quando desceste, desce. Como se ele estivesse dizendo, tu te recolheste. E ele diz isso aqui e ficamos sozinhos. Ficamos, sabe, como os homens dos dias de Eliseu. Lembram lá, estavam cortando madeira para amplificar o lugar em que estavam reunidos para aprender a palavra, e um deles pegou um machado emprestado e de repente o ferro do machado caiu na água e ele gritou, socorro profeta, vem me ajudar, o ferro caiu, era emprestado, está lá dentro da água, não tem como resolver isso. E ele então estava simplesmente sendo genuíno, sincero, verdadeiro, lógico. Ele não continuou cortando porque não tinha mais o ferro. O cabo sozinho não corta. Mas estamos vivendo hoje com uma igreja que está copiando o movimento do cabo cortando a madeira no tempo em que tinha o ferro que não está mais ali. E ela pretende que o cabo vai cortar porque o movimento é igual. Ela só está copiando o movimento. Que triste, que triste. Essa nostalgia também calcada na certeza de que o profeta orava ao Deus que sabe trabalhar com o novo de Deus. E é sobre isso que eu vou falar hoje, detidamente, sobre o novo de Deus. Eu quero que você preste atenção numa fraseologia que eu vou colocar aqui para você. Eu procurei grifá-la com letras garrafais na minha sinopse aqui desta meditação e eu quero compartilhá-la com você. Deus tem uma missão dentro da missão que seu filho vai realizar por meio da cruz. E o nome dessa missão é refazer ou fazer de novo. Ele começou tudo chamando de fazer de novo, fazer outra vez. Foi o que ele prometeu a Israel desde os dias de Jeremias. A lei que vocês têm escrita, que eu dei escrita nas tábuas de pedra, agora eu vou escrevê-las no coração de vocês. Isso é evocado no Novo Testamento. E com isso ele estava dizendo, eu vou fazer uma coisa nova, e esta coisa nova virá à luz. Como Isaías vai mostrar para nós logo depois. Então ele tem esse compromisso. Esse é o compromisso do Deus eterno, do Deus que planejou todas as coisas e nesse planejamento nos incluiu e nos salvou. O seu propósito eterno é fazer tudo de novo, é refazer. Ele fez isso, ele mostrou para nós, ele fez ensaios dessa renovação e restauração todas as vezes em que houve um fracasso local ou universal. A humanidade fracassou nos dias de Noé, e ele fez de novo, através de Noé, pela arca, com a sua família ali. A humanidade voltou a fracassar depois de Noé, e ele as espalhou, fazendo uma nova língua, e colocando essa língua na boca daquele povo, de maneira que um não entendia o outro, e tiveram que se dispersar, para abrir mão daquela tentativa de um poder insolente, que queria desafiar a Deus. A Torre de Babel cai, e esse povo sai espalhado, falando línguas que não sabiam que podiam falar. Deus fez o novo, ele sempre fez o novo, depois ele vai retomar esse novo, porque Israel fracassou, criando a igreja, trazendo a igreja, é onde ele inscreve a lei no coração e põe o Espírito do lado de dentro. Ele prometeu através de Ezequiel fazer isso, colocar no lugar do coração de pedra um coração de carne, um coração sensível, um coração maleável. E o nome disso é o coração da igreja, onde o Espírito Santo foi introjetado e passou a habitar para dar a ela caráter, jeito de filho, fala de filho, olhar de filho, paixão de filho, o filho de Deus.
Ele fez de novo, ele fez novo. Fez novo de tal maneira que na inauguração da igreja, aquela mesma língua dispersa, que dispersou, lá em Babilônia, agora ela aparece outra vez, pelo mover do Espírito, em lugar de dispersar, atrai, chama a atenção, reúne o povo em Jerusalém, no entorno de Pedro, e aí falando no idioma que todos podiam entender, Pedro prega a palavra, e numa só tacada, 3.000 se convertem, fora os que não foram contados. Então, meus amigos, meus irmãos, Ele é o Deus que está comprometido com o novo. A sua missão é fazer o novo, é refazer. E por isso, a liberdade com que Isaías pôde orar com fé e convicção, faze de novo, e com que podemos abrir a nossa ministração esta noite, pedindo que Ele faça de novo. Porque Ele é o Deus que está comprometido em fazer de novo. É seu modus operandi. Como ele figurou naquela alegoria de Jeremias entrando na casa do oleiro, trabalhando, vendo o oleiro trabalhar o vaso que se estragou na sua mão e tornou a fazer dele um novo vaso, como bem lhe aprouve fazer. É sempre assim, é o novo de Deus. Mas existe também uma revelação maravilhosa que enche o nosso coração de esperança, a esperança que deveria reger a vida da igreja na terra, que está em Efésios 1, 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Veja, Paulo disse isso, chamou de mistério da vontade de Deus. Qual é o mistério da vontade de Deus que ele fala para nós? De acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Então, ele faz uma redundância. Ele está dizendo, mistério da sua vontade, que é o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Aí ele explica, isto é, de fazer passar a limpo, ou convergir em Cristo, como está nas antigas versões, passar a limpo em Cristo, todas as coisas, celestiais ou terrenos, na dispensação da plenitude dos tempos. Na sua versão, o verbo é convergir, fazer convergir. Fazer convergir é a tradução mais lógica do sentido original, ou do sentido primitivo da ideia, que é passar a limpo. Passar a limpo, é lindo isso, fazer de novo. O que a promessa diz é que Deus, no seu plano eterno, Ele tem um novo compromisso de como aconteceu nos dias de Noé, passar tudo a limpo em Cristo. A missão de Jesus foi abrir as portas para o novo de Deus na história dos homens, para o novo de Deus nesta terra. E sempre que há um fracasso, Ele cria o novo. Mas hoje Ele conta com a igreja como sacerdócio real, para suplicar essa sua intervenção, para suplicar essa realização do novo, tal como Isaías fez nos seus dias. Aquilo que coube a Isaías, por observar, por sentir, por estar insatisfeito, por ter nostalgia, é o que cabe a nós. E por que o profeta sente essa nostalgia? Porque ele se sabia vivendo um tempo em que o agir de Deus parecia suspenso, ou aquilo que estava acontecendo e atribuído a agir de Deus não satisfazia, era imitável, poderia ser replicado por artefatos humanos, por poderes humanos, por recursos humanos. Então, de extraordinário ou de divino tinha muito pouco ou nada. Então eu penso que nos falta essa nostalgia, porque diferentemente de Isaías, nós estamos satisfeitos com a nossa espiritualidade hoje, meus irmãos. Basta passar uma ligeira peneira e você vai ter esse resultado nos testemunhos, no diálogo dos crentes. Trouxemos a uma puerilidade, trouxemos a um reducionismo à experiência espiritual de tal maneira que hoje todo mundo está satisfeito com o fato de que faz uma súplica ou lança um pedido de oração em cima de algo que é temporal. E aí isso se realiza. E então eu estou aprovado, ou então eu sou abençoado, ou Deus me ouviu, é quanto basta. Foi a isso que reduzimos a nossa espiritualidade. Então o que acontece é que, diferente de Isaías, satisfeitos com a espiritualidade de hoje, a partir desse momento em que nós a trouxemos a esse nível confortável, em que nos parece que Deus está satisfeito com o que vivemos nele, não há nostalgia. Porque no fundo o que fazemos é uma transferência para Deus. Estamos satisfeitos com a espiritualidade que temos e achamos que Deus de igual maneira está satisfeito com o tipo de crente que eu sou. Por mais que por pietismo eu esteja dizendo, não, eu preciso uma vida mais profunda, e fica só no discurso. Mas no fundo a gente está pensando, bem, mas eu estou melhor do que fulano, ou então a minha igreja está de tal maneira, ou então
não é tanto por aí, ou eu estou dando conta, ou coisa semelhante. Temos subterfúgios e respostas. No fundo, estamos satisfeitos. O insatisfeito, ele fica inquieto. O insatisfeito, ele tem irrequietação. O insatisfeito fica incomodado. E porque ele está incomodado e insatisfeito, ele não sossega, ele não descansa. Ele tem que lutar, ele tem que guerrear, ele tem que gritar, ele tem que buscar. Ele tem que sonhar, ele tem que aspirar. Eu estive lendo há bem pouco tempo a biografia do Eugene Peterson, que morreu há 2 anos. E uma coisa que o seu biógrafo registrou repetitivamente, pegando o testemunho da mulher dele, que ainda está viva, idosa e viva, e os seus filhos, especialmente um filho, pastor, é que ele atravessou uma vida inteira, uma vida que findou aos 85 anos de idade, com uma paixão, que começou desde a sua juventude, quando então começou a ter um envolvimento com o reino de Deus. Quero ser santo. E é evidente que com essa linguagem, o Eugene Peterson não estava dizendo, eu não sou santo nos termos da Bíblia, todos nós somos separados para Deus, que o Espírito Santo fez isso. Mas quando ele dizia, desejo ser santo, meu desejo de ser santo, ele estava falando de algo íntimo, de algo muito mais particular. O entendimento que ele tinha de uma santidade exclusiva e pessoalizada para Deus. Não para os homens, não para as pessoas. Mesmo porque me serve ser santo para terceiros. Isso aí é só com os católicos. Para nós não serve. Ser santo para terceiros não produz nada. Eu só posso ser santo para Deus. Aos olhos de Deus. E era isso que o Eugene Peterson queria. Foi o sonho que ele perseguiu a vida inteira. Essa tem que ser. Minimamente, não estou dizendo o mesmo sonho de Eugene Peterson, mas a descoberta de desejos que produzem insatisfação espiritual. No tempo da minha juventude, a gente aprendeu uma palavra que era cobiça. Cobiça espiritual. Porque, na verdade, o profeta sabia isso. Esse agir de Deus parecia ter desaparecido. Mas nós, em contrapartida, estamos conformados com isso. Então, o que se passa com a igreja desta geração? Eu estou compartilhando com você meu pensamento. Ela não tem memória do agir de Deus em gerações remotas, é isso? Sabe? Ainda hoje, com aqueles poucos, diminutos, assim ó, diminutos, bem pouquinhos, que me procuram com uma busca de espiritualidade. Eu tenho uma vasta busca de gente que acha que tem poderes mágicos como pastor, para que a minha oração então seja levantada diante de Deus e aconteçam coisas na sua temporalidade. Essa mesquinharia espiritual que mais nos cerca. Mas aquela coisa infinitamente pequena, aquele resto de igreja que ainda me procura com desejos espirituais, geralmente eu passo para eles o que passaram para mim na minha juventude. Eu fui abençoado por Deus, especialmente porque eu desconhecia tudo do que diz respeito ao Evangelho. Eu estava chegando, tudo era novo. De Gênesis a Apocalipse, qualquer palavra da Bíblia, qualquer capítulo era novidade para mim. Mas meus tutores espirituais tiveram sensibilidade, amor suficiente para colocar na minha mão material escrito a partir da experiência de homens e mulheres de Deus que já nem estavam vivendo mais aqueles dias, contando a história de vidas apaixonadas, de vidas de missões. E eu devorava aqueles livros, eu lia e eu conhecia a história de uma igreja que, se eu não lesse aqueles livros, eu desconheceria. E aquilo foi o suficiente para me mostrar que essa igreja existiu e que Deus a queria manter. Vidas entregues, como o cântico que nós ouvimos de Marcos Vidal. Vidas entregues. Vidas que se rendiam na busca de Deus, movidas por paixão. Qual era a grande ambição? A grande ambição era ganhar o pós-doc que me ponha lá nas grimpas da sociedade, aplaudida pelos sucessos temporais. PhD na teologia. A grande ambição era ser transformado à sua glória no meio da minha geração, ser carta viva que os homens possam ler
e conhecer esse evangelho sem palavras. Mas hoje a igreja da nossa geração não conhece nada do agir de Deus nas gerações remotas. E isso não desperta em seus corações sensibilidade alguma. Na verdade, a igreja dessa geração acha que o compromisso de Deus é abençoar o seu ideal de vida, como se o Senhor tivesse de viver para ela, e não o inverso. É como se dissesse: vem aqui, Deus, e arruma isso aqui, realiza isso aqui, sopra aqui, inverniza de poder, de divindade. Eu vou te louvar, eu vou te adorar, eu vou dar o dízimo. Lembra de Jacó? É isso. Então o máximo que ela entende de comunhão com Deus é poder orar por sua temporalidade cotidiana. E assim verdades profundas e inegociáveis foram deletadas da vida da igreja. Sobre essas verdades eu quero falar agora. Esse é o novo, que eu desejo que inspire no nosso coração, quando eu terminar, o suficiente para fazermos a oração que dá tema à nossa meditação. Faz outra vez, Deus. Faz outra vez. Quais são as verdades profundas e inegociáveis do novo de Deus, que têm sido relegadas ao esquecimento? Quero apresentar só 3, que não temos tempo para ir além, mas é evidente que eu não posso limitar a 3. Mas essas 3 abarcam aqui o ponto de partida de um universo de revelações. O poder de transformação do pecador em filho de Deus. Isso é fazer o novo. É o que você lê em 2 Coríntios 5,17. É um texto que me assusta quando eu penso em que poucos são os que se detêm sobre ele e fazem um autoquestionamento. Paulo diz: se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu gosto de chegar para 2 Coríntios 5,17 e pensar no razoável, no minimamente razoável. Se Paulo tivesse parado na primeira sentença: se alguém está em Cristo, é nova criação, a teoria da fé evangélica protestante, pronto, já teria dito tudo que satisfaz e que faz as pessoas baterem no peito e dizer: está realizado, eu sou nova criatura porque eu estou em Cristo. Eu não preciso avaliar, conferir, verificar o que isso de fato representa na realidade, efetivamente no meu cotidiano. Mas Paulo continua e aonde compromete, porque ele diz: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então ele não está falando de decreto, ele está falando de experiência, ele está falando de manifestação de poder, ele está falando de reação divina, de ação divina. Em Cristo nós somos nova criatura, e então as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Esse é o poder de transformação do pecador em filho de Deus. Eu me lembro bem de um testemunho que eu ouvi do reverendo Antônio Elias, lá naqueles idos de 1970, falando daqueles dias anteriores a 1970, em que ele fazia suas grandes campanhas evangelísticas ao longo deste país, montando tendas em vários lugares. E estávamos no auge do movimento psicodélico, o movimento hippie, a sociedade sendo invadida por aqueles rapazes e moças mulambos, totalmente cheios de picos, maconha e tanta coisa que os alucinava. E aí foi montada num campo um acampamento evangelístico. Ele era o evangelista. E eram centenas e centenas de jovens. No meio daquelas centenas e centenas de jovens havia um número incontável de hippies. Foram levados para lá, era novidade para eles, tinha música, vai ter um idoso lá pregando, falando alguma coisa a respeito de Deus. E então, até mesmo por conta de efeito de drogas, a gente quer, o que é novo, o que movimenta, o que faça a diferença, a gente quer ouvir. Então eles invadiram aquele ambiente, lá estavam espalhados, ele mandou aqueles moços, eles fizeram isso, sentarem no campo, sentarem no chão. Então era uma multidão de jovens sentados pelo chão. E Antônio Elias pregou. E o reverendo Antônio Elias diz: o poder de Deus me encheu. E falei da cruz. E falei do poder de transformação. E falei da necessidade de sermos novas criaturas. E falei da necessidade e da possibilidade de um novo nascimento, de começar tudo outra vez, de ter uma vida limpa com Deus, em Deus e para Deus. Preguei. E quando acabei de pregar, eu lancei o meu apelo e eu disse: você quer esse compromisso? Você quer que Deus faça essa transformação? Diga a Ele que você quer. Venha até aqui onde está esse espaço e tem pessoas aqui que vão orar por você. Eu vou orar por você, eu vou fazer a sua oração, eu vou ajudar você a orar, suplicando que Ele venha. E aí vieram andrajosos, vieram molambos, vieram fedorentos, vieram sujos como eles viviam. E foram chegando ali na frente e se ajoelhando. E Antônio Elias, muito emocionado, contou que um deles
que parecia ser o controlador de todo o grupo, aos prantos, se ajoelhou e levantou a voz para orar. E ele gritou de lá dizendo: ó bicho aí de cima. Vocês lembram dessa linguagem? Ó bicho, bicho, todo mundo era bicho. Ó bicho aí de cima. Se é verdade que você pode tirar o que está podre aqui dentro de mim, eu prometo que eu abro mão do que está podre do lado de fora. Nunca, nunca, em nenhum momento da história do Evangelho alguém se encontrou com Jesus e a partir dali continuou sendo o mesmo com a pincelada de estar no caminho. Nunca. Houve uma mudança chamada metanoia, chamada conversão, chamada arrependimento, transformação de vida. Houve uma mudança de história, uma mudança de propósito. Houve um questionado: o que virá, o que fazer agora, Deus? Como falou Paulo. Houve uma mudança radical na forma de existir. Houve um levantar de um Zaqueu apequenado. Houve uma restauração plena para a mulher de Samaria, para a Madalena, para o cego de Jericó. Mudanças radicais, mudanças em Mateus, o publicano, e por aí foi. Ninguém ficou igual. De pescador de peixes, de fracassado na sua técnica de pescar, Pedro se transforma em pescador de homens, e num dos maiores profetas do Novo Testamento. E ninguém ficou igual, ninguém voltou a ser o mesmo. Não dá, é uma guinada radical no caminho, na forma de pensar, na forma de sentir, na forma de ver a vida. Não é uma pincelada que se acrescenta ao mundo de coisas que trazemos com a nossa velha vida. Não existe isso. Não é uma portinha do que é novo, no meio de toda uma mansão cheia de quartos daquilo que trazemos conosco como herança dos pais, herança religiosa, herança da nossa vida e dos nossos sonhos. O Evangelho nunca teve o compromisso de Deus vir e abençoar aquilo que você traz. O Evangelho tem o compromisso de erradicar o que você traz. As coisas velhas já passaram. E isso se chama fazer de novo. É a primeira manifestação do novo que se manifesta com sinais da graça. A alegria do pertencimento é o que vai acontecer. A leveza do perdão. Isso é incomparável e não tem preço. A paixão pela busca de sua presença. Se alguém se encontra com ele e não quer estar com ele, não fez encontro nenhum. Nenhum. Quando Lutero estava numa busca intensa dele, angustiado pelos seus pecados, assolado pela consciência de pecado, medo da perdição, lá dentro enfiado no mosteiro de Eisenberg, ele tinha como tutor o abade do mosteiro. E ele estava sempre lá confessando e procurando a ajuda daquele homem, que era um homem muito sábio. E uma certa vez, tomado de medo dos castigos de Deus, medo do juízo de Deus, consciente da sua profundidade de vida de pecado, por isso que tinha ido se refugiar lá dentro do monastério, e aí dos agostinianos, e aí Lutero vai sair numa procissão em que estão levando num andor um Cristo, e ele está andando e de repente ele se viu muito próximo ao andor, e quando ele se viu muito próximo àquele andor e olhou para aquele Cristo que estava ali de massa, levado sobre os ombros daqueles monges, ele foi tomado de um terror muito grande. Ele foi ficando com um medo tão terrível daquele Cristo de massa, que ele não conseguiu mais caminhar, e ele voltou correndo para dentro do monastério, e procurou depressa o seu prior, e chegou lá e disse: ore por mim, me ajuda, eu preciso confessar, eu estou apavorado. E ele disse: mas apavorado por quê? Você estava na procissão, esse é o problema. Eu fui chegando perto do Cristo, e quando eu estive muito perto dele, ali lado a lado, eu me dei conta do terror dos meus pecados. Eu pensei: ele sabe, ele está vendo, ele pode me destruir agora. E o prior disse para ele: não, você pode ter chegado muito perto de qualquer coisa, menos do Cristo da cruz, menos do Cristo perdoador, redentor, o que veio para transformar você num novo homem, perdoar os seus pecados e dizer: nem eu também te condeno. Você não esteve perto de Cristo nenhum. Você está mais longe dele do que nunca pensou antes. Não é ali que você vai achá-lo. E esse foi o ponto de partida para a conversão de Lutero. Quem chega junto dele quer mais, quer conhecê-lo, entende? Quer conhecê-lo. Uma certa vez, pregando de forma apaixonada numa igreja,
Preguei sobre minha experiência na Romênia, meu encontro com um mártir vivo do Evangelho naqueles anos, naquele tempo, isso há 25 anos atrás. E depois de ter acabado de pregar, uma pessoa titular da igreja me procurou num canto para dizer: olha, pastor, muito bonito daquilo que você falou, mas eu não quero me comparar àquele mártir que você citou, e nem a nenhuma outra pessoa. Sabe por quê? Eles foram chamados para aquilo, eles foram chamados para ser os que foram. Eu fui chamada para ser o que eu sou. Deus está satisfeito com o que eu tenho aqui, e eu estou satisfeita com o que Deus me deu e fez em mim. Eu não fui chamada para ser mais do que isso. Eu fui chamada para ser isso aqui. A única coisa que me coube dizer a ela foi: sinto pena de você. Porque, meus queridos, eu contabilizei em agosto 53 anos de evangelho. Estou insatisfeito. E eu olho para Paulo de Tarso, o autor de grande parte deste livro que a gente lê e medita, que do alto do seu apostolado, já chegando aos limiares da sua vida, de uma longa caminhada de comunhão e de revelação, de dentro da prisão de Éfeso, escreve para os filipenses, e lá ele diz: eu quero conhecê-lo e ser achado nele. Se àquela altura da vida Paulo estava insatisfeito, abro mão de tudo pelo conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, e considero tudo como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Quem sou eu para achar que posso ficar satisfeito? Achar que toda a realização do Evangelho aconteceu em mim e não é para mim, ou não tem que acontecer comigo? Misericórdia! Você pega um pobre mulambo numa sessão terapêutica que está com a vida aniquilada por depressão, e você procura levantar diante dele o que a técnica ensinou, colocar diante dele um ideal de ego para que ele parta naquela direção e saia de dentro dos escombros da sua desistência. E isso é possível terapeuticamente, porque espiritualmente nós não podemos ter o ideal de ego que é Jesus, seu conhecimento, sua glória, e o estar apaixonado por ele. Paulo nos convoca a isso. Ele nos diz em Colossenses: pensem nas coisas que são de cima e não nas que estão aqui na terra. Foi para isso que ele nos chamou. É isso. Então você tem também o revestimento de poder do Espírito Santo. Lloyd Jones pega o texto de Romanos 8,16 e diz: esse testemunho do Espírito lá dentro de que somos filhos, ele passa por um momento de crise, ele tem de acontecer na vida de todo crente, de longa ou de curta caminhada. É um momento inesquecível, é um momento que fica memorial. E ele chama esse momento de batismo com o Espírito Santo, na contramão de tudo que o movimento pentecostal prega e ensina. Bem textual, bem bíblico. Essa é a verdade. Mas a verdade é que a igreja também tem desconhecido outro agir do novo de Deus, que é o poder de imprimir uma nova jornada na vida. Aí eu estou apenas amplificando o que eu acabei de dizer, mas estou seguindo aí na questão do novo de Deus, que precisa ser crido, buscado e pedido, porque esse é o seu modus operandi. O poder de imprimir uma nova jornada na vida. Eu citei aqui alguns, citei Zaqueu, citei Mateus, citei Madalena, citei a mulher de Samaria, porque ele disse em Isaías 43:19: eis que farei coisa nova que agora virá à luz e vocês vão ficar sem saber. Em outras palavras, vocês não querem saber disso. Eu vou fazer coisa nova, coisa que agora há de vir à luz. O novo de Deus na nossa vida. Lamentavelmente, o que se pretende como novo de Deus entre os adoradores e buscadores, se pode colocar esse apodo para os crentes destes dias, buscadores de Deus. Mas a pergunta que eu então compartilho com você, que eu lanço no seu colo, é: quando foi que você pôde testemunhar que Deus invadiu sua história pessoal, que Deus desinstalou as coisas cronificadas pela tradição da família, da cultura, de seus sonhos? Eu vejo crentes tropeçando em cima de programas baratos, pobres, pequenos, para não correr atrás e justificando não correr por esses programas temporais, irrisórios. Porque não há paixão, porque não há uma busca maior, essa é a verdade. Porque nada brilha lá que possa dar contexto ao cântico que diz: quando tudo obscurece devido ao teu resplendor.
Oh Deus! E aí eu volto à pergunta, quando foi que você pôde testemunhar que Deus invadiu a sua história, que Deus provocou uma desinstalação naquelas coisas que estavam cronificadas? Estamos com os ouvidos condicionados para reduzir isso a uma realização temporal, meus queridos. Emprego, bem material adquirido, mais recursos, é o que pauta os testemunhos que as pessoas dão para dizer que Deus fez algo novo na vida delas. Tem alguns que têm a cachimônia de dizer, Deus me deu um carro novo, o meu era velho, agora ele me deu um novo. Esse é o novo de Deus na vida deles. Desgraça. O mundo produz isso em proporções muito maiores. Muito maiores. Não é preciso Deus. Basta o mundo com as suas ofertas e oportunidades. Quando o novo de Deus nos invade, a evidência de que foi o novo de Deus que nos invadiu é que abrimos mão do que é antigo em nós. Voltamos à linguagem de 2 Coríntios 5,17. Tudo se fez novo. Então o que ele está dizendo é, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Nós abrimos mão das coisas antigas. Nós não queremos recheá-las, não queremos invernizá-las de evangelho para dizer está santificada. Porque pode ser que as coisas antigas sejam laços, os chamados tropeços de que Paulo falou para Timóteo, de que o autor de Hebreus fala para nós e que veremos lá na frente, no nosso estudo que promete crescer e se aprofundar daqui para frente, depois do capítulo 9, ainda vamos entrar no 7, a riqueza indevassável daquele texto, onde o autor vai falar do gatilho que nos prende, que nos atrapalha a carreira. Queridos irmãos, a verdade é que quando o novo de Deus nos invade, a gente abre mão dessas coisas que nos fazem tropeçar, que atrapalham, que puxam para trás, que amarram. Você quer ver uma coisa maldita, mas maldita mesmo para atrapalhar a corrida do crente? É parente. É família parental. Família parental, a primeira coisa que faz, Satanás fala pela boca da família parental. Não se escandalize, é fato. É denúncia que a gente está fazendo, mas o fato é que a família parental diz, você não me procura, você não vê, você agora não tem tempo mais para mim, porque não podemos ter tempo para. Esta é a verdade. O que sobra do tempo, se sobrar tempo para de Deus, aí a gente dá para quem teve a nossa vida a vida inteira. Tropeço que é, amigos fazem esse tropeço, parentes fazem esse tropeço, e o trabalho também faz esse tropeço. Somos cercados de ciladas seculares o tempo todo, que justificamos para não termos busca, e as pessoas dizem, eu não tenho tempo, eu acordo de madrugada, eu queria que o dia tivesse mais 24 horas, eu vou dormir muito tarde da noite, eu passei o dia trabalhando, eu tive que estudar depois, fiz tal curso, eu estou no segundo emprego. Num determinado momento, isso é legítimo, o sujeito tem feriado ou tem férias e ele tira as férias, aí ele procura descansar daquela canseira toda e vai fazer outras coisas, procura saber se ele vai priorizar agora, então já que não tem tempo no dia a dia, um tempo exclusivo para estar na presença do Senhor, para resgatar, alimentar aquilo de que está desprovido há meses. Em último lugar, eu quero lhe apresentar outro fator desconhecido do novo de Deus, que é o poder de Deus ensinar algo novo que aponta para Ele. Se não há sede, meus amados, não vamos aprender o novo nunca. A gente sabe disso a partir de nossas propostas de estudos das quintas-feiras. Até hoje me dói quando alguém muito querido, muito chegado diz, não conta comigo nos estudos de quintas-feiras que eu não tenho tempo para isso. Não é questão de ter tempo. A começar pelo fato de que você também não tem tempo de estar ali ao vivo ouvindo um estudo, especialmente se você não tem outra opção. Se você tem, você pode dispensar. Mas você vai ouvir depois, está gravado, está no YouTube, está aí gravado no Facebook por 30 dias, não é verdade? Então o tempo é uma conversa fiada. Aí está a denúncia de vazio. Sabe, aquilo que Provérbios diz, a alma farta pisa os favos de mel. Mas quando a alma está faminta, até o que é amargo se torna doce. Está se referindo à palavra de Deus, que o próprio salmista diz que se tornou como mel na sua boca. E Ezequiel e João vão dizer a mesma coisa. É doce na minha boca. O salmista disse, doce no meu paladar. Há o poder de Deus ensinar algo novo. E esse algo novo aponta para Ele. Foi a gloriosa promessa colocada até como um chamariz em Jeremias 33:3. Deus faz muito desses chamarizes para nos atrair a Ele. E Ele diz ali, clama a mim e te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ou ocultas que tu não sabes. Meu Deus, quem não se deixa seduzir por isso?
No Betel cantávamos isso. Invoca-me, te responderei e te anunciarei coisas grandes e profundas que não sabes. E o refrão repetia, que não sabes. E quando eu cantava essa música, eu dizia, Deus, eu quero isso, eu quero coisas novas, eu quero o novo de Deus, eu quero ler nas entrelinhas aquela mensagem comunicada de forma bem particular a mim, como se nos dias da eternidade tu tivesses escrito, dizendo, um dia ele vai encontrar essa mensagem aqui dentro e vai ouvir o meu coração dizendo para ele isso, que é isto. Aleluia. Clama a mim, eu te responderei. Eu te anunciarei coisas grandes, firmes, que tu não sabes. Isso aponta para a sede de conhecê-lo mais e crescer nele. Mas demanda busca, é evidente. E essa busca rompe com impeditivos do que é antigo em nós. E eu não vou parar mais aqui definindo estas coisas. Já falei o suficiente. Deus está ocupado em realizar coisas novas em direção à glória do seu nome e reino na nossa vida e através da nossa vida, meus amados. A igreja foi estabelecida para isso. Ela é o novo de Deus. Mas quando a igreja vai cogitar do que é velho, do que remonta a milênios de gerações na história dos homens, não tem nada de novo aí. É um retrocesso, é um aniquilamento. Mas esperamos o novo apenas nas realizações medíocres do reduto de nossas vidas temporais, a secularização da fé e de Deus em consequência. Isso não é novo em lugar nenhum. O novo de Deus é aquilo que te joga para cima, é aquilo que te enche de paixão e te reveste do poder do Espírito de Deus. E o poder do Espírito de Deus na vida de um crente é sempre uma novidade. É o que Paulo chamou de andar em novidade de vida. Esta é uma expressão exclusiva, intrinsecamente evangélica. Andar em novidade de vida, extraída dos evangelhos. Ele está tão voltado para realizar o novo, que além de nos fazer novas criaturas e prometer novos céus e nova terra em que habita a justiça, ele também nos pede, ele implora, da mesma maneira como deveríamos, no espírito de Isaías, dizer, faze de novo, vem outra vez. Ele nos pede que façamos de novo, que refaçamos. É a linguagem dele em Jeremias 31, 21. É como se ele dissesse, refaça meu filho, refaça minha filha. Põe-te marcos, fica postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste, para que haja nostalgia espiritual. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. O que ele está dizendo não é volte para o antigo, não. O que ele está dizendo é renova, refaça. Você perdeu o trilho, saiu da posição ou nunca esteve lá. Depois você vai ter o grande apelo que fecha a revelação em Apocalipse 2,4, quando ele diz para a igreja de Éfeso, volta, pratica as primeiras obras, porque deixaste o teu primeiro amor. Isso é o novo de Deus. Voltar ao primeiro amor é o novo de Deus na nossa vida. É o passado esquecido que se torna o novo, porque é restaurado quando nós desejamos. E então, nos resta a oração de Abacuque, que eu havia citado ainda antes, Abacuque 3:2. Aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos, torna-a conhecida. Aviva, torna a soprar, faz espocar, faz crepitar as labaredas da tua obra da nossa vida. Aviva, faz o novo em mim. Esta tem de ser a nossa oração. Dê um tempo sobre esta palavra. Dê um tempo na sua noite de oração, na sua manhã de oração. Brinde Deus com um tempo exclusivo para Ele. Não precisa ser hoje ou agora. Deixe essa paixão invadir o seu coração e fabrique esse tempo. Vá para um canto, vá para um lugar onde cônjuge, filhos, netos, parentes, mãe, pai, amigos, irmãos, ninguém te ache. E você possa dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu não vou te trazer meus filhos, meus amigos, meus irmãos, os doentes, os sadios, os que estão suplicando. Eu estou te trazendo a mim. Com um só desejo. Faze-me conhecer as coisas ocultas de Deus. Aquilo que desde os dias da eternidade pensaste a meu respeito e queres revelar ao meu coração. Deixe Ele ter esse espaço na sua busca. Dê isso para Ele. Você consegue dar tempo para tanta gente na sua vida. Dê esse tempo para Ele. Que Ele te invada de nostalgia.
que Ele te leve a conhecer as coisas que estão ocultas do seu conhecimento, como aconteceu com Isaías. Você tome conhecimento do que ele realizou no passado, compare o presente e diga: não, não está acontecendo. Então suplique, desce, faz de novo. Faça isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam conosco, com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Aguardo você quinta-feira, 20 horas, para estudarmos capítulo 7 de Hebreus, capítulo 8, parte 12, é o nosso próximo estudo. Obrigado por sua companhia, por sua participação, por sua paciência em ouvir. Em nome de Jesus, grande abraço. Amém.